Muito bem, muito obrigado, boa tarde. Já vimos que é possível o céu descer à terra, né? Foi muito bem representado aqui. A gente já é difícil fazer as coisas no mundo de hoje, a vida está difícil. Está aqui. A boa vontade produz milagres maravilhosos que acabamos de testemunhar, né? Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito aqui a Associação Espírita Estudantes da Verdade pelo convite, por essa promoção corajosa e valorosa, né, do 14º Congresso Rustem, que faz jus às tradições da casa e nos deixou a todos muito satisfeitos, muito honrados de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Bom, vocês sabem que hoje, ano passado, né, o Maurício fez um curso sobre os fim dos tempos, né, que quase que criou um problema, porque o que a gente ia dizer, né? Depois que ele encerrou tudo, quase que não tinha, né, o que dizer. Mas, como ele foi super abrangente, quantas aulas, Maurício? Foi lá no... Foi 2 semestres, foi isso? 30 aulas, então imagina. Depois das 30 aulas, o que a gente vai, né, dizer sobre o tema? Mas eu preferi, então, seguir o caminho oposto, né, o da especificidade. E, como estamos no Congresso Rustem, nós já fizemos uma vez uma palestra, um estudo sobre transição planetária à luz da obra ubaldiana. Foi, acho que no Congresso 2012, lá em Cuiabá, né? Ou próximo dessa data. E nunca tínhamos feito um estudo sobre esse tema à luz de Kardec e Rustem, principalmente. Vai ter o Ubaldi, mas, né, Kardec e Rustem, principalmente. E entendemos, então, que valeria a pena, dessa vez, mergulharmos com essa perspectiva. Então, vamos lá. O primeiro personagem que nos ocorreu começando esse estudo foi de João Batista. João Batista, o precursor de Jesus, João Batista, o Moisés e Elias reencarnado, João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher e, no entanto, o menor no reino dos céus, né? João Batista, mentor do nosso Rustem, João Batista, aquele que deu a mensagem que faz parte do prefácio, né, da obra dos 4 Evangelhos, sobre a chegada, os tempos são chegados. Então, e João Batista, que fez a transição do Velho para o Novo Testamento. Então, quando se fala em época de transição, João Batista fez perfeitamente esse papel de transição do Velho para o Novo Testamento. E honrou, né, com H maiúsculo, o seu papel de precursor, o seu papel de transição, praticamente antecipando, fazendo um prefácio maravilhoso para o Evangelho de Jesus com a sua pregação. Nós destacamos aqui 2 momentos dela, mas poderíamos trazer mais elementos. Mas o primeiro deles está lá registrado em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 4 e Lucas também capítulo 3, a pregação de João Batista e o batismo, quando ele antecipa literalmente a pregação do Cristo, anunciando o reino dos céus, o reino de Deus, a proximidade do reino de Deus. As traduções correntes apresentam esse ensino dessa forma. A versão católica, fazei penitência, pois que o reino dos céus está próximo. A versão protestante, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a sabedoria do Evangelho do nosso inesquecível professor Carlos Torres Pastorino, trazendo o reformai vosso pensamento, porque se aproxima de vós o reino dos céus. Essas 3 versões
na verdade, são, digamos assim, traduções, versões de um mesmo conceito, de uma mesma palavra, que é metanoia. Metanoia que, segundo o próprio professor Pastorino, é o termo, o termo vulgarmente traduzido por arrependimento, né? Mas tem o sentido preciso da reforma mental, metá e nous. Não é, pois, um arrependimento no sentido de chorar o mal que praticou, mas sim a modificação radical dos pensamentos, da mente e do comportamento. A reforma mental. Está aí a reforma íntima da nova revelação, está aí, né, o conhece-se a ti mesmo da sabedoria grega, está aí a autoanálise junguiana, a psicanálise, todo o trabalho que nós precisamos fazer de interiorização, de autocrítica, de autoexame, a mente silenciosa lá, né, do Maurício, combatendo a mente mecânica, não é isso? Todo um trabalho que a gente precisa fazer de autoconhecimento para a nossa transformação substancial, né? Não a superficial, mas a substancial. Então, esse ensino, ele é eterno, ele faz parte da sabedoria eterna, ele é atual, ele é presente para cada um de nós, é um convite permanente que se faz a todos nós nesse sentido. Essa é a porta estreita, né? Ela é para dentro, a fechadura é para dentro, né? Então, nós todos precisamos passar por ela para conseguir a verdadeira transformação, sublimação interior. Essa é só a primeira parte do ensino de João o Batista. Mas tem uma segunda parte que ficou conhecida como exprobração aos fariseus, ou bronca, né, nos fariseus, conselhos ao povo, aos publicanos e aos soldados, e testemunho dado de Jesus Cristo, que eu acho que é uma das partes mais enternecedoras do Evangelho, uma das mais carinhosas, uma das mais sublimes de todo o Evangelho. João Batista ficou famoso por uma certa rudeza, né, de comportamento, de atitude, mas nesse momento é como se ele se dobrasse sobre o povo e orientasse o povo com carinho, com paciência, com clareza, com uma doçura que também antecipa ao comportamento do Cristo, né? Serve de transição daquela rudeza, daquela aridez do Velho Testamento para a doçura e para a frescura do Evangelho de Jesus. Eles perguntam em coro para ele: que devemos fazer? Que devemos fazer? E ele responde. Perguntam primeiro, a primeira pergunta, a turba, né? Que devemos fazer? Ele respondia que aquele que tem 2 túnicas dê uma ao que nenhuma tem, que aquele que tem o que comer faça o mesmo. Fora da caridade não há salvação, fazei ao outro aquilo que gostarias que vos fizessem, né? Está aí o ensino. Mas, e aí ele está respondendo à turba, a pessoa mais simples, os mais humildes, aqueles mais necessitados de atenção, de apreço, de carinho, ele responde também da forma, como se diz, olha, não precisa mais do que caridade, é a única virtude, né, que se pede ao ser humano, é a caridade. Mas também lhe perguntam os publicanos, que eram os ricos, os poderosos da época, mal vistos pelas parcerias com os romanos, pelo prestígio do poder, pela cobrança dos impostos, aquela coisa toda, mas ele também responde com igual doçura: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: nada exijais além do que vos foi ordenado. E com cuidado, inclusive, de ensinar a cada um segundo a sua medida de entendimento, a sua capacidade, o seu momento evolutivo. Ele não dá uma lição de moral aos publicanos, ele não dá uma lição de filosofia à turba, ele se adapta perfeitamente àquilo que cada um pode entender. E assim fala para os publicanos segundo o estágio moral e ético que eles estavam naquele momento.
E, da mesma forma, responde aos soldados, né? Não pratiqueis violência, nem calumnieis pessoa alguma, e contentai-vos com a vossa paga. No mesmo sentido, adequando-se ao seu momento. Para a turba falou de caridade, para os publicanos falou de ética, para os soldados falou de paz, e assim para cada um deu o ensino cabível e possível naquele momento. Muito bem. Passam-se 2000 anos. Kardec também ficou muito impressionado quando o Espírito da Verdade, através de mensagens em que houve alguma interlocução dele, Kardec, com o Espírito da Verdade, através de médiuns, em que o Espírito da Verdade se mostra preocupado e atencioso com o dia a dia dele, Kardec. Quer ver? Olha só. Diz Kardec: disseste que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E a resposta dele, o Espírito da Verdade: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Olha que frase bonita. Não te ajudar a viver seria não te amar. Deus sabe daquilo que nós precisamos, né? Muito antes nós pedimos. Essa prece, o Maurício fala, né, tem falado tanto nisso, do pedintismo, né? Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deus está te dando a papinha mastigada na boca, né? Suprindo tudo que você precisa, você ainda está pedindo mais, né? E às vezes pedindo mal, né? Pedindo o que não sabe pedir, né? Mas olha que frase bonita, não te ajudar a viver seria não te amar. E mais, né, conversando também com São Luís, diz São Luís numa mensagem: os espíritos vos amam como o bom pai ama seus filhos, compadecem-se de vós, cuidam de vossos dias e afastam de vós todo o mal que vos pode acontecer, como a mãe cerca o filho de todos os cuidados mais delicados, de todas as atenções necessárias à sua fragilidade. Então, é um amor de pai, é um amor de mãe, é um amor terno que providencia, que antecipa, que cuida de todas as nossas necessidades. Nós é que não percebemos. O nosso egoísmo é tão cego que não consegue ver o bem de que somos objeto. Mas aí eu pensei, se João Batista, que era, digamos assim, o elemento de transição do Antigo para o Novo Testamento, teve tamanho cuidado, tamanha doçura de atender ao povo e prestar aqueles esclarecimentos tão simples, tão concretos, tão objetivos para o seu dia a dia. E se agora os espíritos também se revelam tão atenciosos na mesma medida, não seríamos nós os personagens, os atores da transição planetária, destituídos de alguma orientação? O problema aqui não é de haver orientação, o problema é de ouvi-la. O problema é de atentar a ela, o problema é de segui-la. Mas nós quisemos fazer nesse Congresso Rustem uma conversa especial que eu queria propor para vocês e ver se vocês aceitam. Nós vamos imaginar o seguinte: e se o tempo parasse agora? Não se assuste não, viu, Luiz? Cadê o Luiz? Não se assuste que eu não vou atrasar, não. Mas se, né, vamos imaginar que o tempo parasse agora, que nós tivéssemos embarcado na nave da eternidade, que nós estivéssemos numa janela fora do espaço-tempo, e que durante alguns minutos nós pudéssemos receber as orientações que podem fazer diferença para a nossa vida a partir de agora até o final da nossa encarnação. Se um anjo chegasse aqui agora de repente e dissesse para você, no tempo que lhe falta, qualquer que seja, e não depende de idade, né? Porque eu não posso nem acabar aqui a palestra, né? Se eu não acabar, por favor, hein?
encomendem, né? Mas não depende de idade. Depende de aproveitamento da oportunidade. Mas se ele aparecesse aqui e dissesse para você, imagine que João Batista, né, aparecesse aqui e dissesse, faça isso. Quem sabe, talvez você saísse correndo para fazer. Porque tamanha seria, né, a confiança, que você, num instante, num lampejo, deixaria tudo para trás e seguiria aquela orientação, porque você sentiria no seu coração que ela podia fazer parte para a sua vida, bem para a sua vida. Então, o que nós fizemos aqui? Nós tentamos recolher nas obras da codificação, em Rustem, Ubaldi, em Chico, aquelas orientações que podem nos ajudar a entender o momento que nós estamos vivendo e que podem, talvez, nos ajudar a viver um pouco melhor esse momento que nós estamos enfrentando. Se quando o relógio voltar a mexer, vocês acharem que fez sentido, quem sabe o nosso encontro foi útil, produtivo e proveitoso. Tá bom assim? Quem topa, levanta a mão. Olha aí. Nada como uma sessão fora do tempo. Agora posso me alongar aqui à vontade. Alô, amigos da TV Ibis, olha aí. Não é? Vamos lá, então. Vamos embarcar nessa nave. Primeiro, o que encontramos nos evangelhos restaurados sobre a transição planetária e o tal do fim dos tempos? E depois, o que devemos fazer? Então, vamos lá. Primeiro, essa questão da transição planetária e do fim do mundo. Essa é uma questão tão mal, né, propalada na mídia, na comunicação de uma forma geral, que nós julgamos que seria útil fazer uma distinção inicial. E a primeira distinção é que transição planetária não tem nada a ver, né, com os cataclismos aqui anunciados e datados, né, nem com imediatismo, que se fala, não, vai ser 2012, 2017, 2019, 2050, não tem esse cunho. E, para nós, o chamado fim dos tempos tem muito mais a ver com esperança, com retorno ao sistema, com volta à nossa pátria original, do que propriamente com o momento que nós estamos vivendo. São coisas diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar, né? Transição planetária é o momento que nós estamos vivendo agora e vamos viver mais um pouquinho à frente. Fim dos tempos, fim do planeta é lá na frente. A gente vai entender como isso é outra agenda. Dá para a gente falar no congresso do ano que vem, né? Fim dos tempos tem mais tempo. Transição planetária é mais urgente, a gente vai falar primeiro. Então, vamos lá. Olha aí o anúncio formal da transição planetária. Foi feito por Santo Agostinho, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, item 19. Esse mundo, a Terra, esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto, material e moral, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe ou planeta expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, foi aí o anúncio formal, né, de que vamos passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então, transição planetária, para a gente combinar os termos, nós estaremos nos referindo especificamente aqui a essa etapa da nossa transição. E fim dos tempos, e fim do mundo, nós estaremos nos referindo à conclusão do processo evolutivo do planeta e de nossa redenção coletiva, assinalado pela segunda vinda de Jesus, que é lá na frente. A gente já vai ver essa distância. Tá? Então, olha, tentando aqui posicionar as coisas no tempo, né?
Nós estamos aqui no momento atual, quer dizer, início do século XXI. Estamos a meio caminho da transição planetária e da migração para a era de regeneração. Daqui para o chamado fim dos tempos e segunda vinda de Jesus, tem tempo. Vamos ver? Olha só as mensagens. O Espírito da Verdade, como já vos foi dito, descerá até vós e o seu advento marcará o fim do mundo. Isto é, o fim da vossa fraqueza e da vossa ignorância. Mas para todo advento é indispensável uma era preparatória. Nela entrais. Então estamos entrando na era preparatória, digamos assim, na primeira etapa da transição e do ciclo que lá na frente nos levará no fim, né? no fim do planeta, na regeneração completa do planeta. Mas é apenas uma etapa preparatória. Vamos ver como é que funciona isso. O Cristo aludia à nova era, predita do Espiritismo, que se abre diante de vós e que tem por fim preparar a vinda do mesmo Cristo em todo o seu fulgor espírita, como soberano visível para as criaturas depuradas e existentes na Terra também depurada. Ou seja, preparar a segunda vinda do Cristo, dar início, fazer a transição, começar a preparar terreno. Em resumo, diz aí os Espíritos nos 4 Evangelhos, estás numa era transitória, numa época de transição do ciclo de expiação e provas para o ciclo de regeneração. Olhando aqui a escala espírita, né, a escala planetária, proposta lá na própria obra dos 4 Evangelhos, nós temos aqui, olha, mundos primitivos, mundos ad hoc, que são os mundos, digamos assim, do advento da humanidade, da condição humana, os mundos de expiação e provas, isso para aqueles que caem, né, na queda de Adão, aqui já poderia ser mundo fluídico, né, para os que seguem em linha reta, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Nós estamos aqui, ó, nessa virada aqui, ó. Estamos no meio da linha aqui, ó. Então tem muito chão depois, né? Sem querer entrar aqui em calendário, mas só para mostrar que nesse momento a gente está nessa etapa aqui. Outro aspecto interessante é que esses mundos mais primitivos, inclusive de expiação e provas, são os chamados mundos rochosos, os mundos feitos de pedra, materiais. E que conforme a gente vai avançando aqui nos regeneradores, felizes e celestes, a gente passa aos mundos gasosos em direção aos fluídicos. Você quer entender o que é o mundo fluídico? É um mundo de baixa densidade. Daqui a pouco a gente vai ver ali o que é, né, a densidade, baixa densidade, alta densidade. Mas fica uma linguagem mais atual, né? Mundo fluídico é um mundo de baixa densidade. Mundo rochoso é um mundo de alta densidade. Né? E aí o mundo rochoso é um mundo mais primitivo, mais material, mais expiação e provas. E o fluídico é mais regeneração celeste e divina. Então a densidade vai diminuindo conforme o progresso vai ocorrendo, conforme a humanidade desses mundos vai evoluindo. Então, aqui, olha que interessante. Aqui nós temos os planetas do Sistema Solar. Nós temos aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, o que acontece? Esses 4 aqui são 4 rochosos, né? E, portanto, dedicados a espíritos de menor evolução. Então, olha, eles têm a densidade de 5, ó, 5,44, 5,25, 5,52 e Marte já um pouco menos, ó, beirando 4. Densidade é a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Então, se você tiver uma mesma massa diluída
num volume muito grande, você tem uma densidade menor. Se você tiver essa mesma massa concentrada num volume pequeno, você tem uma densidade maior, né? Conforme você vai seguindo aqui para a direita, você vê que muda, olha, radicalmente o patamar de densidade, né? Júpiter é 1,24, Saturno é 0,63. Urano 1,21, Netuno 1,67, Plutão em torno de 1. Então, são planetas chamados gasosos. Não sei se são exatamente fluídicos, provavelmente o fluídico deve ser aqui abaixo ainda de Saturno, ao ponto de talvez se transformar em invisível ao olho humano. Mas a escala é essa, a direção é essa. Então fica mais fácil entender, né? Mundo rochoso, gasoso e fluídico. Você vai numa progressão contínua nessa direção. Todos os corpos, como o planeta, passarão progressivamente por estados cada vez menos materiais e depois fluídicos. Então, o caminho da evolução do átomo ao arcanjo é o da fluidização. E dizem mais, olha, que a Terra, o globo terreno, tem que seguir, quanto à decomposição da matéria, a mesma progressão que seguiu para a sua composição. Antes, porém, já tereis passado por uma imensa modificação, porquanto, para atingirdes a pureza, haveis de passar vós por todos os progressos físicos e morais, e o vosso planeta por todos os progressos físicos. Então, é um longo processo. Então, quando se fala fim dos tempos, né, e fim do mundo, você fala por uma desmaterialização completa. É uma fluidização progressiva crescente de longo prazo. O que nós estamos falando é muito aquém, é um degrau importante, tem turbulência no voo, né? Mas é uma etapa dentro desse ciclo muito maior que nós estamos tentando aqui descrever. Nós fizemos aqui um outro gráfico. Então, nós temos o momento atual, a transição que nós estamos fazendo para a tal da era da regeneração, num tempo que eu aqui não quis entrar, né, em detalhes. Maurício fez diversos exercícios, né, Maurício, nesse sentido, mas não quis, eu vou ficar só no conceito, digamos assim. E depois você tem um outro tempo que também não podemos aquilatar, diz o Cristo que só Deus, só o Pai sabe, né, que vai nos levar para a conclusão final lá na frente. Como eu achei que daqui para lá tem tempo, eu preferi me concentrar aqui na transição planetária. Tá bom assim? Então, por isso que nós só vamos falar aqui especificamente no processo que nós estamos vivendo agora. E só vamos tentar falar coisas que podem ser úteis ao momento de agora, para que esse instante no tempo que nós criamos aqui juntos, ele seja útil para quando você sair daquela porta em direção à sua casa. Tá? Então, vamos ver primeiro os aspectos físicos dessa transição planetária, portanto, falando das coisas que são mais próximas e mais tangíveis agora para a nossa realidade. A primeira profecia, digamos assim, a primeira informação objetiva, concreta que nós temos sobre esse processo que nós estamos vivendo, nós encontramos lá na obra Os Quatro Evangelhos, no seu item 1, né, tomo 1, item 64, que diz assim, ó, o abuso que o homem faz de tudo que está ao seu alcance ocasionará a destruição dos animais, das plantas alimentícias, das árvores e mesmo das flores. Vou repetir, o abuso que o homem faz, de tudo que está ao seu alcance ocasionará a destruição dos animais, das plantas alimentícias, das árvores e mesmo das flores. O homem se verá constrangido a uma mudança de substâncias nutrientes, a chamar em seu auxílio a arte, a química, para sustentar seus órgãos. Então, aí tem duas informações, digamos assim, de mais proximidade,
que são fundamentais para o nosso entendimento do processo que nós estamos começando a viver e que viveremos nos próximos anos. Primeiro, uma previsão, né, uma profecia da matança completa de animais, plantas, completa não é o termo, mas suficiente para nos obrigar a mudar o regime alimentar. Né? Você vai ter dinheiro, mas não vai conseguir comprar comida. Né? Então, esse é um ponto relevante. E segundo, o impacto que essa drástica mudança no nosso regime, no nosso trato digestivo, provocará em toda a economia física, em toda a nossa biologia orgânica. Vamos ver passo a passo esse negócio, que também não é para amanhã, né? Não se assustem, comecem a cuidar dos animais, a proteger os animais o mais rapidamente possível, né? Mas vamos ver parte a parte esse processo. Em 2000, acho que foi 2015 ou 2014 que nós publicamos o Pão Vivo. Né? Foi um dos nossos volumes, fizemos com o Gilson, com o Jorge, com o Gilberto, com o Sérgio, com o Pedro, né? Pedro Martins, nosso Pedrinho. Pedro Silveira Martins. Está assistindo, Pedrinho? Alô? Saudações rubro-negras. Tem que falar. Não é? Grande, né? Poxa, né? Estragou, parece. Estava tão bom até aqui, né? Poxa, meu. Ninguém é perfeito, né? Essa parte eles editam, exatamente. Agora. Mas, exatamente, isso é antissistema puro, né? Mas, desde há algum tempo que a gente tem acompanhado essas publicações do IPCC, que é o Instituto de Pesquisas de Mudança Climática, né? O primeiro relatório deles foi de 1990. E, com essa inspiração aí do Rustem, a gente começou a acompanhar esse negócio para ver como estamos em relação a essa profecia. Né? E eles já publicaram diversos relatórios, o mais recente foi 2013, se não me engano, não, 2017, então já houve outras edições além dessas. E qual é o raciocínio? Partindo da premissa da temperatura média da Terra no início da Revolução Industrial, eles fazem aqui uma projeção dos impactos que ocorrerão no planeta a cada grau centígrado de temperatura média aumentado até 2100. Todo esse exercício é feito até 2100. Então, se nós levarmos o aumento a 1 grau centígrado, vamos ter um balanço de consequências. Se chegar a 2, tem outro balanço, e assim sucessivamente. Perfeito? Esse é o modo que eles trabalham. O que acontece? Agora, em 2018, nós já chegamos ao 1º grau. Então, o que poderia ser até 2100, digamos assim, né? Nós já chegamos aqui à fronteira do 1º grau. Daqui para frente seguir nessa escala. Eu não vou entrar nos detalhes escabrosos, porque não é o caso. Né? Mas tem todo um exercício aí, o impacto será tanto maior quanto mais esticarmos essa corda. Né? Então, quanto mais poluirmos o planeta, quanto mais matarmos os animais, essa coisa toda, maior o aumento da temperatura e maior o impacto. A transição vai ter mais turbulência. Essa é a analogia. Ela pode ser mais suave ou pode ser mais turbulenta. Vai depender da nossa previdência na administração desse processo. Tá? Sim? Uau, olha aí, onde é que ele está? Olha aí, que bacana, tá vendo? Valeu. Então, vamos lá, antes que o Mengão acabe aqui, né? E aí, nós pegamos, o que nós fizemos? Nós pegamos 2 relatórios de 2016, do ano em que completamos 150 anos daquela previsão do Rustem. Como 150 anos já é um intervalo razoável, né? Imagina como se eu estivesse querendo atualizar a foto. Olha, vou pegar aqui a previsão lá de trás e vou pegar 150 anos à frente, na exata, para ver
onde estamos, o que está acontecendo. Então, e só peguei em publicações científicas, assim, né, para ver, ter alguma consistência, né? Então, esse daqui, olha, é um periódico científico, né, e traz notícias para jornalismo científico, né? Então, essa matéria, ela é aqui de 10 de novembro de 2016, tá? E diz aqui, a mudança climática já está destruindo dramaticamente todos os elementos da natureza. Então, ali em 2016, já essa informação, olha, nós já estamos num processo de destruição. Não é que a gente vai destruir amanhã, gente. São mais de 30 mil espécies, né? Nós estamos matando, acho que, sei lá, 50 espécies por ano, alguma coisa assim. Só que isso está num crescente. Então, mas eles estão dando um alerta. O processo de destruição já foi disparado. A seguir essa rota, nós vamos ter sérios problemas lá na frente, né? Vamos ter turbulência, né? Um outro relatório que foi feito junto com a Universidade de Stanford, né? Uma das principais lá dos Estados Unidos, de 28 de março de 2017, portanto, até um pouquinho depois de 2016, mas mais próximo da gente, traz a informação em gráficos. E aí eu achei que era mais digerível, mais fácil aqui para a gente. O que esse gráfico quer dizer? Ele é de março de 2017. A coluna vermelha é o percentual de cada categoria animal que está ameaçada. E a verde é aquela que tem preocupação, traz preocupações. Então, aqui você tem os vertebrados terrestres, aqui os mamíferos, aqui os animais, aqui os répteis e os anfíbios, né? Então, o que está dizendo aqui? 65% a 70% dos vertebrados terrestres já estão ameaçados. Já estão ameaçados. 75% dos mamíferos já estão ameaçados. 40% dos pássaros já estão ameaçados. Da mesma forma para os répteis, da mesma forma para os anfíbios. Não quer dizer que vai morrer amanhã, mas eles já estão num grau de estresse tal que já são consideradas espécies sob ameaça. Então, o que eu achei bacana foi a vinculação com uma profecia que está lá em 1866, né? E 150 anos depois, pegando documentação científica, fontes, né, sérias, respeitáveis, você vê que a direção está se confirmando. Não sei se vai ser até o ano 100, até o ano 200, não quis nem entrar nesse mérito dessa conta. Até porque diversos relatórios fazem menção aos esforços de proteção, como se estivessem conseguindo segurar, represar esse processo. Então, enquanto a guerra corre, tem milhares de pessoas trabalhando pela paz. Enquanto há muita gente matando, tem milhares de heróis silenciosos trabalhando. Outro dia apareceram essas coisas de Facebook, um senhor que construiu, reflorestou uma floresta inteira, sozinho. Lá no Rio, a gente se ufana da floresta da Tijuca, que foi uma floresta plantada, né, em regime de escravidão, mas foi. Nesse caso, foi voluntário e foi um só, na Índia. Um sujeito foi capaz de plantar uma floresta inteira. Então, da mesma forma como existe muita falta de senso na destruição, também existe muito heroísmo silencioso e anônimo na proteção. E aí essa curva, né, no tempo, ela sofre variações porque ela será o resultado desse embate, né? Bom, então nós podemos aqui estabelecer digamos assim, uma visão dos ciclos históricos a partir daquilo que a gente conhece nos bancos escolares, né? A antiguidade vai lá de 4.000 anos antes de Cristo até a queda de Roma, né? No século V. A Idade Média começa no século V e vai até o século XV com a invasão de Constantinopla, né? Pelos árabes.
a Revolução Francesa, assinalando o início da Idade Contemporânea, que é essa que nós estamos vivendo. E aqui começa a entrar um elemento novo, que seria esse colapso climático como o fim dessa era contemporânea. Ele será um evento tão marcante, tão decisivo, tão impactante, que não há dúvida de que ele vai marcar a história de uma maneira inédita, né? E que, como a gente precisa aprender a ver a história em ciclos mais longos, lembrem que a história do capitalismo começa com a burguesia lá no século V. O capitalismo é um produto da evolução da burguesia. Olha aqui, antes só tinha reis e suas cortes e escravos, né? Com feudalismo, absolutismo e tal. Na burguesia você começa a invenção da classe média, que foi um grande progresso, né? Você disseminou o bem-estar num número muito maior de pessoas. Mas esse ciclo está chegando ao seu fim, quer dizer, é um ciclo histórico muito longo que está nos seus estertores. E ficará aquilo que ele trouxe de bom e será filtrado e revisto aquilo que ele teve de excesso, né? Então, é esse colapso climático que a gente não sabe exatamente, se eu botei aqui século 22, mas não sei se, né, é um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, não vem ao caso aqui, mas ele assinalará o início dessa tal era de regeneração, da nossa mudança para essa nova etapa planetária. Está claro até aí? Então, prosseguem os espíritos. Quais serão os efeitos dessa drástica mudança no regime alimentar? Você se alimentar de pílula, né? De shake, de pílulas diversas, ao invés de ter a comida física, né? Quais serão as consequências disso? Essas preparações, conquanto deem resultado como alimentação factícia, ou seja, substituta, né? Complementar, acarretarão desde logo um desvio da economia animal, enfermidades e empobrecimento dos organismos. É claro que algumas gerações vão sentir drasticamente essa alteração, não tem jeito. Depois, no curso das gerações que se forem sucedendo, os órgãos que nos pais apresentavam lesões se reproduzirão modificados nos filhos, apropriados ao novo regime da humanidade. O homem, olha só, gente, essa parte quase que eu tirei, mas fiquei na dúvida. O homem, referimos-nos aqui à espécie, não ao sexo, pois, ao contrário, designaríamos de preferência a mulher como sendo de uma organização mais adiantada. Ô, Regina, a gente não combinou isso não, né? Olha aí, falamos tanto em inclusão, não sei o quê, né? Pô, até os espíritos estão com essa moda de inclusão. Deve ser flamenguista, né? Oh, olha aí, ó. O homem, do ponto de vista humanitário da espécie, fisiológico, do ponto de vista fisiológico, se irá modificando. Então, nós vamos ter mudanças na nossa organização física como consequência dessa drástica mudança no regime alimentar. Pelo menos vai emagrecer um pouquinho, né? Isso já tem benefícios, né? Já tem benefícios. Vamos ver. A matéria tornando-se mais fraca, o sistema nervoso mais desenvolvido, a inteligência mais precoce e ultrapassando muitas vezes as forças físicas. O espírito, enfim, irá dominando a matéria e a carne diminuindo, à medida que o sistema nervoso se for desenvolvendo e a força vital animal for sendo substituída pela força espírito nervosa. Então, olhem que interessante a sabedoria divina. Aquilo que é um fim de ciclo
e, digamos assim, o efeito de uma série de desacertos da nossa parte no abuso da natureza, vai ser o elemento biológico da nossa transformação e da nossa espiritualização. Então, isso é que é mágico, isso é que é de uma sabedoria infinita. Quando você pensa que está no fim, quando você pensa, e agora, que será de nós? Né? Aquela sensação pavorosa da lagarta diante do casulo, mal sabe ela que daqui a algum tempo estará voando pelos céus, maravilhosa, numa sensação esplendorosa. Então, a nossa sociedade que hoje, na sua perspectiva ainda materialista, só consegue ver o fim e de tal forma tão negativa que só consegue ver e projetar a destruição, não consegue vislumbrar os benefícios, a transformação maravilhosa que haverá da nossa natureza física como consequência desse mesmo problema. Há outros mensageiros que também falam dessa transformação. Olha aí o que o Balde nos ensina na nova civilização do terceiro milênio sobre essa passagem. Caímos no erro de acreditar que a evolução seja unilateral e retilínea, e não deva o futuro passar de multiplicação, de continuação ampliada do presente. Por força da lei de equilíbrio, o caminho percorrido por determinado século não pode ser exatamente o prosseguimento puro e simples do seguido pelo século precedente. Os ciclos se alternam. Cada época tem um objetivo próprio, com que, para de todos os lados, equilibrar o desenvolvimento, tende exatamente a compensar o da época anterior. Nossa civilização materialista, se considerarmos os princípios que lhe deram origem e lhe dirigem o desenvolvimento, sofre agora o inexorável processo final de autodestruição. Mas é a destruição daquilo que é matéria, é a destruição daquilo que é mentira, é a destruição daquilo que é erro, é a destruição daquilo que foi plantado sobre a areia, e é crescimento e a plantação daquilo que ficará sobre a rocha, é daquilo que é verdade, daquilo que é saúde, daquilo que é bem-estar, daquilo que é bom e bem e belo. Então não é uma destruição pura e simples, é uma transição, é uma transformação, uma mudança em novo patamar, em nova forma, em novo modelo. É o passo mais firme da nossa espiritualização. E essa sociedade que se ufanou, né, do egoísmo, do personalismo, do Deus capital, né, do Deus mamon, né, e que tudo vendeu, até a própria alma, e tudo é válido, sob todos os pretextos, se vai dar lucro, é claro, é razoável, é necessário que ela enfrente agora as consequências desse abuso, e esse abuso só pode resultar em privação. Nós estamos há séculos falando amor, 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 e há séculos negando o casaco no frio ao pobre. Nós estamos há séculos falando em teorias e postergando e agindo de um jeito em que o eu prevalece sobre tudo e o resto é filosofia, que só serve para falar. Agora, na greve dos caminhoneiros, observa lá o comportamento nos postos de gasolina. Cada um cuidando de si. Imagine se fosse falta d'água. Aí é que a realidade biológica vem à tona de maneira absoluta, né? Olha, eu vou cuidar de mim, o resto é o sujeito no mercado, onde quer que fosse, todos fomos testados na nossa civilidade, na nossa humanidade, na nossa solidariedade, e tem recados importantes aí para a gente aprender. Então, prossegue ele. Tivemos hipertrofia dos meios materiais e no bem-estar, e atrofia do espírito. Eis-nos, pois, nas posições inversas, quer dizer, com pobreza dos meios materiais e a dor que nutre e enriquece. Assim, através da privação de tudo quanto anteriormente abundou, com poucos frutos no sentido evolutivo, chegamos ao desenvolvimento de tudo quanto anteriormente faltou, e isso com frutos para o progresso espiritual. Vai ter que aprender a dividir. Vai ter que aprender a ser solidário para sobreviver.
Porque a vida, para construir instintos, precisa de uma prática continuada e repetida sucessivamente. Não vai ser pregando boas teorias e falando coisas bonitas que você vai transformar o seu eu. Você precisa viver uma realidade nova e diferente, viver novos valores. E a vida está a partir das... não como castigo, mas simplesmente deixando que se escoa o tempo, que ficou lá fora aqui na nossa conversa, e que os resultados, as consequências do nosso comportamento apareçam, nós vamos experimentar as consequências deles e a necessidade vital da fraternidade para poder viver. Vai deixar de ser a aula teórica e vai passar a ser a aula prática. Mais vale uma gota d'água para 2 vivos do que uma gota para muitos mortos. Diz Kardec, as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Questão 185 está aí exatamente a mesma informação. O bacana na história é a proximidade do tempo, né? É a sensação de que nós estamos entrando no casulo. Vem aí uma transformação importante, nós estamos entrando no casulo. O Balde, na Grande Síntese, capítulo 70, por meio desse refinamento evolutivo que culmina no espírito, ao lado da progressiva desmaterialização das formas, o futuro se prepara à preponderância transbordante do psiquismo e prepara um banquete energético extraído de um raio de sol. Sem luta nem assassinatos, repousareis saciados de eflúvios solares, absorvendo diretamente seu dinamismo. Isso acontece em planetas mais evoluídos que o vosso, mas para vós constitui um futuro ainda distante. Então, a alimentação pela respiração, né? Pela absorção das energias ambientes, e não por via oral e contrato digestivo. Estômago e sangue formaram-se em vós como são agora, e através de idades incalculáveis, portanto, oferecem uma resistência proporcional para manter-se em sua linha atávica de funcionamento. Nem mesmo a venenosa síntese artificial das substâncias alimentares é a própria para libertar-vos do animalesco circuito da química intestinal. Nem a introdução direta dos princípios nutritivos no sangue é trabalho adequado para a vossa medicina de superfície grosseira e violenta. Quer dizer, ainda tem muito para evoluir nessa direção, essa transição ainda tem que passar, as consequências, a transição não acontece do dia para a noite. Mas um ponto importante para a gente anotar, a relação entre alimentação e evolução biológica. Eu peguei aqui, olha, tem um professor Walter Neves, ele é considerado o maior especialista brasileiro em evolução humana. Ele é professor da USP de paleoantropologia. E ele fez uma escala, que eu peguei só as últimas linhas, da evolução biológica do homem. Então, do Homo erectus, né, o primeiro tipo que andou de forma bípede, né? Você teve aqui, e eles convivem, tá? Eles não tem uma sucessão de um para outro, assim, exato. Mas ele surgiu lá entre 1,8 milhão de anos e 250 mil anos. Esse daqui entre 800 mil e 200 mil, 200 mil e 30 mil, e aqui 200 mil até o atual. Então, o Homo sapiens, as suas primeiras manifestações, até hoje constatadas, tem 200 mil anos. Já está em tempo mais do que suficiente para o surgimento de um novo ciclo. E no nosso livro Pão Vivo, nós destacamos essa relação entre mudança drástica de alimentação e evolução biológica. Recentemente saíram novos trabalhos aí, olha, o ciclo da lagarta, né, até a borboleta. Nós estamos aqui, ó, entrando no casulo, né? Bem-vindos à transição planetária, né? A relação entre alimentação e evolução.
Nós destacamos lá em 2015, esse artigo do professor William Leonard, que é um professor americano, que é especialista nessa relação entre alimentação e evolução humana, mostrando que todos os grandes ciclos de evolução biológica, por exemplo, o bipedismo, por exemplo, a dilatação do tamanho do crânio, todos foram acompanhados por drásticas mudanças na alimentação. Então, é de se prever que outra drástica mudança na alimentação humana resulte também em algum progresso biológico significativo. Está claro? E, recentemente, professores brasileiros, e aqui uma piada pronta, né, que não pode faltar, né, da cidade de Formiga, em Minas Gerais, né, fizeram um belíssimo artigo que teve repercussão internacional sobre essa situação da influência da alimentação na evolução biológica. Porque se acreditava, gente, que a evolução só vinha dos genes, né? A tal da seleção natural, né? Se achava que a evolução só vinha dos genes. Essa identificação da alimentação, tendo também o seu papel na evolução, traz um componente novo para o entendimento da evolução que não havia. Então, tem um fato novo, conceitual, nessa história. Então, o que dizem eles? Os estudos apontam a alimentação como um fator relevante na evolução humana. Apesar de existirem várias hipóteses, os alimentos mostraram ser uma das forças motrizes mais importantes para a evolução dos hominídeos. Então, estão sucessivamente comprovando. E o que eu fiquei mais satisfeito, na bibliografia desse artigo, que é de 2017, eles citam o mesmo artigo que nós citamos lá no Pão Vivo em 2014. Então, sinal que a gente está trabalhando com boas fontes, né, que está na direção certa. Né? Então, está clara a vinculação de alimentação e evolução, que é uma descoberta recente, digamos assim, ela é do século XXI. Até o século XX se acreditava que a evolução estava preponderantemente vinculada à genética, né? E que nós já sabemos que, por conta dessa matança de flores, animais e plantas, nós teremos necessariamente uma transição biológica significativa em direção à nossa espiritualização. Então, eu creio que não é necessário a gente se alongar nessa parte, até porque não faria sentido, mas pelo menos a gente já sabe, digamos assim, uma linha, né, de evolução que nós temos pela frente. Dizem os espíritos, eu vou pular aqui a leitura, que o ritmo da evolução está aumentando. Eles fazem aquela comparação da rocha descendo da montanha. Você joga uma rocha na montanha, ela começa devagarinho, daqui a pouco ela está quicando e está, né, vencendo muitos metros de uma vez só. Imagina isso agora no sentido oposto, ou seja, da evolução, como se a rocha do progresso também estivesse se acelerando. Então, dizem eles, o progresso será agora cada vez mais rápido. Então, essa sensação que a gente tem também de que, poxa, parece que a vida está andando mais rápido. Quando a gente voltar para o tempo lá fora, parece que faz sentido. As coisas estão num ritmo acelerado que nos dão também essa sensação de velocidade. Né? Bom, agora vamos entrar na transição e nos seus aspectos morais, que são alguns desses que a gente enfrenta diariamente. Né? Tudo que eu falei até agora, embora seja relativamente próximo, a gente está falando aí século 22, né? Ainda parece um pouco distante, né? Ainda parece meio ficção científica. Poxa, mas será que é isso mesmo? Será que não dá para negociar para chegar no 23, no 24? Manda um brasileiro lá para negociar, para dar um jeitinho, né? A gente tem sempre essa expectativa. Mas vamos ver os aspectos morais e como é que nós estamos em relação a essa questão. Olha que informação importante. A revolução moral terá que anteceder a física.
Daí, talvez, esse sentido de urgência que a gente está... Né? Parece que está tudo desmoronando, né? As situações estão se revelando, estão se desvendando, estão se desmascarando, como se tudo tivesse vindo à tona. É uma sucessão de escândalos, de constrangimentos, de coisas para tudo quanto é lado. Como se realmente alguém estivesse levantando uma cobertura e mostrando à sociedade o seu próprio espelho. E é feio, né? É feio, a gente olha assim, não precisava tanta sinceridade, né? Podia maquiar um pouquinho, né? Mas toda digamos assim, a opulência material do hemisfério norte foi feita em cima de exploração, aqui de centenas de anos do hemisfério sul. Né? Mesmo aqui no hemisfério sul, muito da riqueza é a expropriação do trabalho dos mais humildes, às vezes trabalho escravo. Então, tem uma cobertura, tem uma capa, digamos assim, de coisas que a gente insiste em não ver, né? O irmão Zamor, nosso mentor lá na casa, diz que às vezes tem uma capa de pus, a gente não tem coragem de meter a mão para mexer, né? E limpar. Há uma série de estruturas carcomidas, podres, velhas, que precisam ser limpas. E não significa que seja um fato novo a limpeza. A limpeza é um fato novo, mas a podridão não, já estava lá há muito tempo. Só não era vista, não era comentada, não era falada, era disfarçada, maquiada, sucessivamente. Mas não tem nada de novo debaixo do sol. Nada. Estava tudo aí. Então, essa revolução moral tem que anteceder a física. Então, esse processo vai ter turbulência, sim, já está tendo. Não adianta, não seria maduro da nossa parte não levar isso em conta, já está tendo. E você não foi chamado para um voo sem turbulência, você quis encarnar e embarcar num voo com turbulência. Né? Assim, se eu embarcar nesse voo, eu chego mais rápido? Chega. Se você se comportar direitinho, se apertar o cinto, você chega. Mas, será que chega? Chega, vai lá. Aí você embarcou. Agora está aparecendo a turbulência, não tem jeito. Mas se você apertar o cinto e fizer o seu papel, você consegue chegar no destino mais rápido. Né? Você consegue recuperar anos de atraso, talvez, na sua evolução. Né? Então, temos que enfrentar a turbulência. Os tempos preditos chegaram, os Espíritos do Senhor estão vindo preparar e realizar o fim do mundo do erro e da mentira. Não é o fim do mundo planetário, é o fim do mundo do erro e da mentira. Diz Kardec tem considerações brilhantes sobre essa transição. Nenhuma transição se opera sem conflito. Não se admirem, pois, de ver agitarem-se as paixões em jogo, as ambições comprometedoras, as pretensões malogradas, e cada um tentar recuperar o que vê escapar, agarrando o seu passado. Mas, pouco a pouco, tudo isso se extingue, a febre se acalma, os homens passam e as ideias novas ficam. Diz mais, quem vencerá? O passado é velho e caduco, falamos das ideias, enquanto o futuro é jovem e marcha para a conquista do progresso, que está nas leis de Deus. Vão-se os homens do passado, chegam os do futuro. Olha a aurora chegando aí. Saibamos, pois, esperar com confiança. Saibamos, pois, esperar, não exigindo de uma época mais do que ela pode dar. Saibamos, além disso, fazer as necessárias concessões às épocas de transição, porque na natureza nada se opera de maneira brusca e instantânea. Então não adianta o excesso de preocupação, não adianta o acabrunhamento, isso não é cristão. Né? Ah, meu Deus, o mundo está se acabando. Não é, deixa esse comportamento para quem está lá fora, para quem não tem a oportunidade de participar de conversas como essa. Bombeiro gosta de incêndio. Não é? Está lá parado como é que é? No quartel, nada acontece, aquele sono, daqui a pouco toca a sirene, ele se anima todo e vai embora, não é isso? Então, o cristão gosta de cruz.
Não é? Faz sentido? Assim, olha, gente, estamos abrindo vaga aqui para encarnação no século 20 para o 21, o voo é com turbulência, mas vale bônus hora quadruplicado, pode vir, embarque, quem vai. Você se animou todo lá, entrou na fila. Agora chega aqui embaixo, não, mas não sabia que a turbulência era tão grande, não pensei que era assim. Posso descer, a pé não tem nem campainha para apertar. Entendeu? É uma oportunidade que você pediu. Imagina o seguinte, a fila dos cristãos primeiros. Ó, meu filho, vem cá. O negócio não vai ser fácil, não. Vai ter Nero, né? Vai ter lá os imperadores romanos, vai ser sacrifício físico, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas se você encarar, se você topar, não é? Você... não, tem que falar tudo, né? Não pode, tem que descrever o voo, né? Para você assinar embaixo. Mas... hoje, séculos, milênios depois, nós todos nos reverenciamos ao exemplo deixado por eles. E por que seria a nossa condição diferente? Por que para eles valeu e para a gente não vale? Por que eles puderam deixar um exemplo e a gente não pode? Eram os mais pequeninos, os mais despossuídos, os mais deserdados do mundo. Os desprezados, os esquecidos, os aviltados, os menores, os menores dos entre os menores, e foram capazes de virar gigantes. Por que na nossa pequenez também não podemos crescer? Vamos ver. Os períodos de transição são sempre difíceis de passar, diz Kardec. E é o excesso do mal que faz abrir os olhos e conduz às reformas salutares, nisto como em todas as coisas. Diz o Balde, aquilo que à luz da psicologia corrente parece derrota e falimento, constitui o mais útil trabalho realizado nesse ciclo histórico, pois representa a obra de arrependimento, de retificação, de nascimento de consciência e sabedoria, obra saneadora dos erros cometidos. A próxima geração que vai chegar aí vai ter nojo de corrupção, asco, nojo. Não vai conseguir pensar, como é que vocês conseguiam viver assim? Não é isso? Vai haver uma dissonância completa. Por quê? Porque já nasce como produto de um aprendizado feito. Então, a gente olha com preocupação, com dor, né? Mas tem que olhar, né, com mais largueza. Dor acabrunhadora, mas salutar, que nos tira do caminho da autodestruição e nos impele ao caminho da construção. Estamos, pois, vivendo um momento decisivo. Poderíamos dizer que hoje estamos vivendo um período corretivo, de retificação das posições subvertidas pelo homem. O que foi? Ah, tá bom. Deixa aqui. Gente, já tem dúvida. É uma honra poder responder alguma coisa pela TV Ibis aqui, ó. Vamos chegar lá, vamos lá. Depois a gente vê. Nos períodos de transição como o atual, em que as civilizações entram em liquidação, o tipo involuído, encarregado de exercer a função destrutiva, correspondente às suas capacidades específicas, adquire especial violência. É a hora do mal. É a hora do Cristo preso. É a noite. Mas é natural que haja o processo de haver a transformação. Vamos deixar daqui um outro. Né? É a hora da transformação. Então, na nossa maturidade espiritual, falhando aqui, tinha um outro microfone aqui. Agora sim, a hora da noite é a hora da transformação, é a hora de que as coisas têm que acontecer. Então também não vá o cristão maduro se assustar com os ruídos da noite, né? Porque nós fomos preparados. Bombeiro gosta de? Cristão gosta de?
Quero ver, hein? Quero ver. Vamos lá. Que fazer? Que fazer? Então, no nosso treinamento, estamos agora fazendo uma reciclagem do treinamento recebido antes do voo. Não é isso? Antes de embarcar nesta viagem. O que nos cabe fazer a nós? Não estou me referindo a quem está lá fora. Cada um está fazendo o seu papel. Mas nós que estamos aqui dentro, o que nós podemos fazer? Essa é a pergunta. Né? Não é também olhar para a pessoa ao lado. Não vale. É cada um pessoal intransferível que nem conta bancária. Vamos lá, fica aí, não sai daí não. Fica aí. Os espíritas têm que ser os primeiros a seguir as leis. E aí a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que todos estão pensando nesse momento. E quando elas forem injustas, o que eu faço? Não é? Essa é a pergunta de $1 milhão nesse momento. Né? Eu estou vendo a injustiça, eu estou vendo o erro, eu estou vendo que o sistema não está funcionando. O que eu faço? E aí, a primeira orientação está lá no episódio de Jesus pagando o tributo. A lição é clara, por mais que ela nos corroa por dentro, é de obediência às leis vigentes. Se Jesus pagou o tributo a Roma, talvez tenha sido a maior injustiça do mundo, da história da humanidade, talvez maior tenha sido a crucificação. Né? Mas a segunda maior é Jesus pagando tributo a Roma. O governador planetário pagando, né, a César imposto. Né? É um planeta que ele construiu, que ele mantém, que ele sustenta, que ele produz, que ele faz tudo, pagando imposto para Roma. Né? Mas o ensino foi claro, foi de obediência. E todo o cristianismo se construiu em cima dessa ideia da obediência. Olha o ensino dos 4 evangelhos sobre isso. Nestes versículos há um ensinamento de submissão dado aos homens. Eles ensinam que todos devem submeter-se às leis que regem o seu país, por mais rigorosas e injustas que lhes pareçam. Vou voltar só para vocês não lerem o resto ali. Por mais injustas e estranhas que lhe pareçam, o primeiro testemunho do cristão é de obediência. Ponto. Obediência. Ponto. Eu vou mostrar ali à frente, eu posso antecipar. A regra primeira de Francisco, obediência. Regra primeira de Emmanuel para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Bandeira brasileira, ordem e progresso. Ordem, disciplina, obediência. Então vamos depois entender a razão desse processo, mas está claro ali. E a continuação. Até que sejam derrogadas pela ação dessa força moral que se personifica na razão e na discussão ativas, sábias, esclarecidas e perseverantes. Ou seja, você tem que obedecer à lei em que nasceu, até que pelo seu esforço, pelo esclarecimento da sociedade em que você foi inserido, pelo seu engajamento ativo, você consiga convencer as pessoas a alterar aquela lei. Mas pode demorar muito tempo, daí a palavra perseverante. Mas esse é o jeito cristão de lidar com a injustiça. É a obediência de um lado, a instituição civil estabelecida e a persistência na alteração da lei pela argumentação, pela defesa das ideias, pela campanha do melhor. Exemplos. Aí, está aí, né? Obediência do Cristo em relação a César, pagando o tributo, Francisco, Emmanuel e a bandeira brasileira. Né? A obediência e seu valor biológico. Nós fizemos aqui um resumo básico.
a grande causa da nossa queda original, da nossa condição humana, do surgimento do universo físico, do surgimento da dor, da ignorância, do erro, foi a desobediência. Nós já tivemos leis perfeitas, nós temos leis perfeitas, né, que são as leis do Pai. Nós já tivemos conhecimento dessas leis, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, e desprezamos essas leis. Nós já vivemos em leis perfeitas e não quisemos conviver com elas. E nos ensina a obra Os Quatro Evangelhos, que a ignorância é filha do orgulho. A ignorância é filha do orgulho. Nós caímos por orgulho, por desprezar leis perfeitas. E caímos na ignorância que construímos para nós mesmos e hoje construímos leis imperfeitas, às quais a vida nos obriga a suportar como resultado da nossa própria ação. É verdade, 625 é de Jesus, da perfeição. Obrigado. 621 e 621A. Né? Então, nós já tivemos acesso a leis perfeitas e desprezamos. Então, o caminho de volta é o da obediência. Nós tivemos leis perfeitas, fizemos desobediência, caímos na ignorância e paramos em leis humanas e imperfeitas. O caminho de volta é o oposto, né? O espelho. Leis humanas e imperfeitas, obediência, conhecimento que liberta e leis perfeitas. E vamos ter que fazer esse ciclo, por mais doloroso que seja. Também não é confundir disciplina com rigidez. Disciplina é a haste que ajuda a planta a crescer. Rigidez é a pedra que esmaga, mata a planta. Tem essa diferença. Mas a atitude de obediência, os cristãos têm que ser conhecidos pelo civismo, pela cidadania, pelo bom cumprimento das leis, como exceção à regra, como saudável exceção à regra. Não no sentido de tontos e de tolos, mas de conscientes, de lúcidos, de probos, de corretos, de dignos. Um exemplo de dignidade, mesmo que a custo do sacrifício do interesse pessoal. Então, mas eu queria saber o que fazer. Está dito. Está dito e com clareza e repetido. Mas eu vou perder dinheiro. Perca. Mas vai me trazer mal-estar. Traga. Mas dê primeiro o espaço, o seu testemunho de obediência. Agora, em paralelo, nós temos diversos exemplos, lá na libertação da Índia com Gandhi, aqui na abolição da escravatura. Conseguiu-se a abolição sem uma guerra da secessão, como nos Estados Unidos, né? Conseguiu através da argumentação. Foi um século de trabalho de heróis, muitas vezes desconhecidos ou esquecidos nos bancos escolares, e que nos criaram um cenário propício para a abolição da escravatura. Daria um belíssimo filme, um belíssimo romance a história da abolição da escravatura no Brasil, através de uma argumentação sábia e justa que levou o resultado, mas sem sangue. A Liga de Ensino da França, no século XIX, de Jean Massé, comentada pelo Jorge amplamente lá na biografia do Rustem, a sociedade toda da França se uniu em prol da educação do povo, porque entendeu que a educação do povo era necessária. Levou um século, mas a França deu um salto quilométrico na sua educação. Levou um século, mas o Brasil conseguiu fazer a abolição da escravatura sem sangue. Levou um século, mas a Índia conseguiu a sua independência. Então, pode levar mais ou menos tempo, mas há uma maneira digna e correta de fazer. E o que fazem os trabalhadores da última hora? Não basta o homem abster-se do mal, cumpre praticar-lhe o bem. Quem não pratica o mal deve praticar o bem que lhe é oposto. Por isso que quem negligencia em praticar o bem, inevitavelmente cai no mal que lhe é oposto. O mal é oriundo da negligência do bem.
Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Gente, nós temos lá fora, nesse momento, milhares e milhares de críticos apáticos. Se postagem na rede social desse resultado, a gente estava no céu, né? Milhares e milhares de pessoas que falam mal da educação brasileira nunca visitaram uma escola para fazer nada. Milhares e milhares de pessoas que falam mal da saúde brasileira nunca foram num hospital visitar um doente. Nós somos uma sociedade com uma língua enorme e braços reduzidos, atrofiados. As trevas são linguarudas, não é isso? Você falou ontem? Eu vi, está vendo? Não é? As trevas são linguarudas. Nós temos uma especialidade em falar e no pouco fazer. Olha a questão das redes sociais. A realidade é linda, ó. Uma flor bonita, né? Bela, num jardim maravilhoso. A pessoa está usando o óculos cinza do pessimismo, ela não consegue ver a realidade sem aquele filtro cinza. Ela jura para você que a realidade é cinza. E ela vende para você o óculos cinza e você compra, e você bota. E você começa a ver também a realidade cinza. Ou então, ela está tão perdida que ela não entende mais nada da realidade. Ela é uma cega condutora de cega. Mas tem muita gente que embarca no discurso dela. E, no entanto, a realidade continua a ser bela. Ela é que não consegue enxergar. Ela está disseminando a febre dela, a doença, o veneno dela. Compra quem quiser comprar. Mas a vida continua a ser sábia, continua a ser justa, continua a ser santa, em qualquer dos aspectos que você possa imaginar. Existe uma lei maior a governar o processo. Então, o sujeito vê a criança vê a tempestade, tem medo. Mas quem é adulto já sabe que no dia seguinte volta tudo, né? Volta tudo à paz. Então, o que se requer nesse momento é maturidade e serviço. Cuidado de si, diz Emmanuel, né? Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância das suas atribuições, permanecem enganados. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se as edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica. O Dr. Bezerra também fala dessa crítica. Censurar o próximo é somar negação a negação, é desvalorizar o próprio espírito, retardando seu desenvolvimento moral. O caminho da sabedoria é o abandono da censura destrutiva e da condenação fácil por qualquer realidade ou fantasia. O caminho do crescimento consiste em derramar bênçãos sobre tudo. Olha que bacana. O caminho do crescimento consiste em derramar bênçãos sobre tudo. Eu fiz aqui um gráfico para ver se fica mais claro, né? O involuído, né, critica muito e auxilia pouco. O evoluído auxilia muito, aqui, perdão, tinha que ser auxílio aqui, né? Critica muito e auxilia pouco. O evoluído auxilia muito e não critica, incentivo. Em que patamar você se encontra? O século XX nos trouxe as redes sociais. Quem sabe no século XXI nascerá a sociedade em rede, né? Uma sociedade que realmente colabore um por todos, todos por um, de uma forma realmente orgânica e não apenas da boca para fora. Cuidando, cada um cuidando de todos e todos cuidando de cada um. Peguei essa charge espanhola, ó. Se nos apoiamos, não caímos. Muito bonitinho, né? Se nos apoiamos, não caímos. Então, olha o Emmanuel falando da nossa omissão coletiva. Já estou acabando, eu sei que o tempo está... A falta do tempo está acabando.
Asseveras não haver praticado o mal, contudo, reflete no bem que deixaste à distância. Não permitas que a omissão se erija em teu caminho por chaga irremediável. A grande crise no terreno individual ou coletivo, em muitas circunstâncias, se define como sendo a grande soma das nossas pequeninas omissões na prática do bem, gerando a condensação do mal. Então, meus irmãos, a mensagem, o recado é claro. O que eu faço quando eu sair daqui? Quando voltar daqui a 2 minutos o relógio, o que eu preciso fazer? Que caminho, que modo de vida deverei buscar para fazer parte, para ser o bombeiro, né? O enfermeiro dessa crise de transformação maravilhosa que estamos vivendo? A caridade, diz aqui os Espíritos, né? A vida humana e as condições sociais são provações. Estamos todos vivendo uma prova coletiva, a prova da atividade, da energia, da iniciativa e o fim do mundo da apatia, da mesmice e da crítica sem fundamento. Dizem eles, a caridade deve ser devotada, desinteressada, ativa, valorosa e praticada com a renúncia de si mesmo. Deve possuir todas as virtudes e todas as coragens, ir aos campos de batalha, por sob o chuveiro das balas, socorrer os moribundos e os feridos, exortá-los ao arrependimento. Deve ocultar-se nas pocilgas para fazer brilhar aí uma centelha que aqueça os corações e ilumine as inteligências, subir os degraus dos tronos, para dizer a verdade e rasgar a venda com que o orgulho ou a lisonja cobrem os olhos dos que cingem uma coroa. Deve apanhar da lama o pobre a quem falta o pão de cada dia. Deve, usando de palavras brandas, abater o orgulho do poderoso, fortalecer a coragem e a energia do fraco. Deve ter os olhos constantemente abertos e voltados para todos os lados, a fim de descobrir os sofrimentos, as fraquezas, as faltas morais ou físicas e dispor de 1000 mãos, sempre prontas a socorrê-los. Amai aos vossos irmãos mais do que a vós mesmos. Esse é o convite que se faz para todos nós nesse momento. É esse o testemunho que nós precisamos dar. É este salto. Nós dizemos assim, eu me amo. Se amar é pouco. Tem que se amar, mas se amar é pouco. Tem que dar um passo além em direção ao outro. Tem que rasgar essa capa de paralisia, de apatia, em que nós nos encastelamos e nos tornamos felizes dentro dela. Temos que conseguir dar o exemplo para quem está lá fora, mostrando o espírito de sacrifício, amar ao próximo como Jesus nos amou, saindo da zona de conforto, saindo da acomodação, saindo do comodismo, sacrificando-se, dando um passo além e deixando para a história um testemunho parecido com aquele dos cristãos primeiros. Não num sacrifício objetivo e imediato, mas diário, constante e silencioso em prol desse mundo melhor que está por surgir. É esse o convite, é essa a orientação, esse o compromisso que nós assumimos antes de encarnar e que está se renovando na oportunidade que surge aí fora. Que o relógio ande outra vez, podemos voltar ao nosso dia a dia e quem sabe, né, o que faremos daquilo que foi escutado no 14º Congresso Eurostem. Paciência, Deus prepara grandes acontecimentos para a vossa regeneração. Aguardai-o segundo a passo lento, mas sem desvio, a rota que vos traçamos. Nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os edificadores recusaram se tornou pedra angular. Obra foi isto do Senhor, maravilhosa aos nossos olhos? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Participação aqui da TV Ibis. Cássia Cardoso, de Varginha, Minas Gerais. Levantei a mão, Júlio. Raimundo Nonato, Sítio Barbário. Forte, são recados, né? Levantei a mão, Júlio. Forte abraço, Júlio.
Josiane Boteon, Maurício de Goiânia, Luiz Carlos Menezes de Goiânia, Mari Santos e Emília Mota, todos da TV Ibis ao vivo. Abraço a todos. Bacana. Obrigado. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org